É sobre isso, e não está tudo bem. Por quê? Francis Ngannou, a PFL finalmente anunciou quem ele vai enfrentar em sua volta ao MMA, em sua estreia na PFL. E olha, todo mundo já sabia, demorou muito para isso. O Francis Ngannou, segundo a PFL, vai medir forças com o vencedor da Superluta de Campeões ali entre os pesados da PFL e do Bellator, Ryan Bader e Renan Problema, que vai acontecer neste sábado lá na Arábia Saudita. Mas que coisa, hein? Olha o que a PFL falou em seu anúncio sobre a resolução desse quadro, dessa novela. A PFL tem o prazer de anunciar que o retorno de Francis Ngannou ao MMA na divisão de pay-per-view será contra o vencedor da Superluta, campeão da PFL contra o campeão do Bellator, nos pesados, entre Renan Problema e Ryan Bader. Ngannou é um verdadeiro ícone dos esportes de combate, com uma base de fãs e apelo global. Nós, junto com o resto do mundo do MMA, estaremos de olho para ver quem será o seu primeiro adversário. Pô, parabéns! Não seria muito mais fácil já ter feito esse anúncio há muito tempo? Por quê? A PFL estava com pensamentos mirabolantes de definir o Francis Ngannou para... Olha só quem ela projetou como primeiro adversário do Francis Ngannou na PFL. John Jones, o cartola líder da PFL, Don Davis, cismou de ainda tentar essa super luta que seria um crossover de organizações com o UFC. Nunca que ia dar certo Francis Ngannou e John Jones. Não deu certo quando eles estavam no UFC. Agora, o Francis Ngannou na PFL e o John Jones no UFC, jamais. Carta fora do baralho. Depois, o que aconteceu? A PFL tentou emplacar uma luta do Francis Ngannou com o Deontay Wilder, que o próprio Deontay Wilder estava até meio que caindo nesse conto. Ele tinha sinalizado de forma positiva, mas bastou ele perder no boxe para o que ele poderia fazer de luta com o Anthony Joshua cair e também cair a sua aventura no MMA, porque ele queria enfrentar o Francis Ngannou no boxe e também se aventurar no MMA, mas foi derrotado. O Francis Ngannou, como fez uma boa luta contra o Tyson Fury, pegou o lugar do nosso querido Deontay Wilder na luta contra o Anthony Joshua e ficou sem enfrentá-lo também na PFL. E aí o que aconteceu? Sobrou quem? A coisa mais sensata a se fazer. Ora, se eu tenho um GP da PFL de um ano, o Renan Problema foi o último vencedor, o vencedor mais recente. Ele já se encontra em posição para fazer essa tal super luta com Francis Ngannou. Por mais que ele não tenha um nome tão popular assim no MMA, mas ele chegou ali com mérito. E você tem também o Ryan Bader, um lutador muito experiente no UFC, que no Bellator mudou de patamar, ganhou ainda mais peso, sendo campeão duplo do peso pesado e dos meio pesados. Agora ele só tem o cinturão do peso pesado. Beleza, qualquer um dos dois já poderia ser o adversário do Francis Ngannou. Eles vão fazer agora essa super luta para definir quem é o campeão, de fato, dessa junção PFL e Bellator, e o vencedor sai com esse prêmio e também com a luta assegurada com o Francis Ngannou. E todo mundo esperava isso. E demorou muito tempo, mas olha, bota tempo nisso. É aquilo que eu sempre bato na tecla. O Don Davis, a alta cúpula da PFL, eles gostam de papagaiar. Não tem o professor Pardal no futebol? Aquele técnico que tem a solução ali, mas ele inventa coisas ali fora da casinha para ser bem falado, para ser o salvador, o diferentão, o special one. Don Davis é esse tipo. Aqui, você viu, ele tentou de tudo, mas a solução mesmo foi a coisa mais simples e que estava na frente dele o tempo todo. O que vocês acharam dessa decisão? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal. E agora, passou esse tempo todo para o Francis Ngannou ficar lutando boxe, e quando ele volta, tem esse anúncio que, sinceramente, eu vi muito alarde, mas surpresa mesmo, nenhuma. Quem entende de MMA, esportes de combate, estava vendo que esse era o caminho mais simples, mas o simples hoje em dia é difícil de ser feito, porque as soluções têm que ser aquelas do arco e da velha, as coisas mais difíceis possíveis para impressionar, para ser falada. A PFL aqui fez o feijão com arroz, simple as that, não tem mistério, e é justo, por mais que não seja uma luta tão alarmante, o Francis Ngannou contra o Renan Problema ou contra o Ryan Bader, é a luta que tem que ser feita mesmo, não tem para onde correr. Ainda vou te dizer mais, que bom que vai ser Francis Ngannou contra o Ryan Bader ou o Renan Problema, porque recentemente a gente teve o Fedor Emelianenko desafiando o Francis Ngannou para lutar boxe. Então eu já estava até com medo da PFL dar uma louca e tentar chamar o Fedor Emelianenko para ser o primeiro adversário do Francis Ngannou na PFL. Eu não duvidaria disso acontecendo, mas que bom que aqui
o senso comum, o juízo foi mantido e o Francis Ngannou vai, depois de muito tempo, fazer o que deve ser feito, que é enfrentar ou Ryan Bader ou Renan Problema, que é uma luta justa, que pode ser competitiva e que são caras que estão fazendo sim por merecer, seja na PFL ou no Bellator, mas precisava dessa demora toda a PFL.